Olá, sejam bem-vindos. E a gente continua com o livro A Chave Mestra, lição 15. Experimentos realizados com parasitas encontrados em plantas mostram que mesmo os seres vivos das ordens inferiores são capazes de se beneficiar da lei natural. O seguinte experimento foi realizado por Jack Locke, médico, PhD, membro do Rockefeller Institute. E ele disse: para obter o material, coloque-se num cômodo diante da janela fechada roseiras plantadas em vasos. Se deixarmos as plantas secarem, os pulgões, antes desprovidos de asas, se transformam em insetos alados. Depois da metamorfose, os animais abandonam a planta, voam para a janela e sobem pelo vidro. É evidente que esses insetos minúsculos descobriram que as plantas onde eles estiveram prosperando estão mortas e não poderão mais fornecer alimento e bebida. O único método para evitar morrer de fome seria criar asas temporárias e voar, o que eles fizeram. Semelhantes experiências mostram que a onisciência e a onipotência são onipresentes e que, numa emergência, o menor ser vivo pode tirar partido delas. A lição 15 vai revelar mais a respeito das leis sob as quais vivemos. Vai explicar que essas leis operam em nosso benefício, que todas as situações e experiências que nos acontecem visam ao nosso bem. Ganhamos força na proporção do esforço despendido e alcançamos mais felicidade se cooperarmos conscientemente com as leis naturais. As leis sob as quais vivemos foram projetadas unicamente em nosso benefício. Essas leis são imutáveis, não podemos fugir à sua atuação. Todas as grandes forças eternas atuam em solene silêncio, mas temos o poder de nos colocar em harmonia com elas e, dessa forma, expressar uma vida de relativa paz e felicidade. Dificuldades, desarmonias e obstáculos mostram que estamos nos recusando a abrir mão daquilo que já não precisamos, ou estamos nos recusando a aceitar aquilo que solicitamos. O crescimento se dá por meio da troca do velho pelo novo, do bom pelo melhor. É uma ação condicional ou recíproca, pois cada um de nós é uma entidade pensante completa, e essa inteireza nos faz receber somente na medida em que tivermos dado. Se nos apegarmos obstinadamente ao que temos, não poderemos obter o que nos falta. Quando percebemos o objetivo daquilo que atraímos, nós nos tornamos capazes de controlar conscientemente nossas condições e também de extrair de cada experiência apenas o necessário para proporcionar mais crescimento. A capacidade de fazê-lo determina o grau de harmonia e felicidade que alcançamos. À medida que alcançamos planos mais elevados e visões mais amplas, vai aumentando gradualmente a capacidade de nos apropriarmos do necessário a nosso crescimento. Quanto mais tivermos capacidade de perceber aquilo de que precisamos, mais certeza teremos de discernir sua presença, de atraí-lo e absorvê-lo. Nada pode nos alcançar senão o necessário ao crescimento. Todas as situações e experiências que nos acometem ocorrem em nosso benefício. Dificuldades e obstáculos continuarão a surgir até termos absorvido sua sabedoria e termos extraído dela o essencial para continuar a crescer. É matematicamente exato o fato de colhermos o que plantamos. Adquirimos força permanente na medida exata do esforço necessário à superação das dificuldades. Os requisitos inexoráveis do crescimento exigem que apliquemos o maior grau de atração para aquilo que se harmoniza perfeitamente conosco. A maior felicidade será facilmente alcançada se compreendermos e cooperarmos conscientemente com as leis naturais. Para possuir vitalidade, o pensamento deve estar impregnado de amor. O amor é um produto das emoções, portanto, é essencial que as emoções sejam controladas e dirigidas pelo intelecto e pela razão. É o amor que comunica vitalidade ao pensamento, fazendo-o germinar.
A lei da atração ou a lei do amor, pois são uma coisa só, trará o pensamento material necessário a seu crescimento e a sua maturidade. A primeira forma assumida pelo pensamento é a linguagem, as palavras. Isso mostra a importância das palavras. Elas são a primeira manifestação do pensamento, os recipientes nos quais o pensamento é carregado. Elas se apropriam do éter e, ao colocá-lo em movimento, reproduzem para os outros o pensamento sob a forma de som. O pensamento pode conduzir a qualquer tipo de ação, mas, seja esta qual for, ela será apenas a tentativa do pensamento de se expressar de maneira visível. Assim, é evidente que, se desejarmos condições favoráveis, só poderemos nos permitir pensamentos favoráveis. Isso leva à conclusão inevitável de que, se desejarmos expressar abundância em nossa vida, só poderemos pensar em abundância. E como as palavras são apenas pensamentos que tomaram forma, devemos ser especialmente cuidadosos e usar somente linguagem construtiva e harmoniosa. Esta, quando finalmente for cristalizada como formas objetivas, trabalhará a nosso favor. Não podemos fugir às imagens que sem cessar fotografamos na mente. Quando adotamos qualquer forma de linguagem não identificada como o nosso bem-estar, essa fotografia de conceitos errôneos é exatamente o que está sendo feito com o uso das palavras. Manifestamos cada vez mais vida à medida que nosso pensamento se torna mais claro e se eleva a planos mais altos. Alcançamos mais facilmente essa condição quando usamos imagens verbais claramente definidas, livres dos conceitos ligados a elas, nos planos inferiores do pensamento. Os nossos pensamentos têm de ser expressos por meio de palavras. Se quisermos utilizar formas mais elevadas de verdade, só podemos fazer uso de material que tenha sido cuidadosa e inteligentemente selecionado com esse objetivo em vista. Esse poder maravilhoso de vestir os pensamentos com a forma das palavras é o que diferencia o homem dos outros animais. Pelo uso da palavra escrita, o homem pôde olhar para os séculos atrás e ver as cenas comoventes pelas quais ele chegou à sua herança atual. Ao ser humano foi permitido entrar em comunhão com os maiores escritores e pensadores de todos os tempos. Portanto, o registro combinado que hoje possuímos é a expressão do pensamento universal, tal como este tem buscado tomar forma na mente humana. Sabemos que o pensamento universal tem por meta a criação da forma e sabemos que o pensamento individual também está constantemente tentando se exprimir numa forma. Sabemos que a palavra é uma forma-pensamento e que a sentença é uma combinação de formas-pensamentos. Portanto, se quisermos que nosso ideal seja belo ou forte, precisamos observar que as palavras que irão criar esse templo sejam precisas, sejam reunidas com cuidado, porque a exatidão na construção das palavras e sentenças é a forma mais elevada de arquitetura da civilização, além de um passaporte para o sucesso. As palavras são pensamentos e, logo, um poder invisível e invencível. Elas irão, por fim, se materializar na forma que lhes for dada. As palavras podem se tornar lugares mentais que viverão para sempre ou podem se tornar casebres que a primeira brisa derruba. Elas podem deleitar os olhos, assim como os ouvidos. Podem conter conhecimento. Nelas podemos encontrar a história do passado e a esperança do futuro. Elas são os mensageiros vivos dos quais são filhas todas as atividades humanas e sobre-humanas. A beleza da palavra consiste na beleza do pensamento. O poder da palavra reside no poder do pensamento, e o poder do pensamento está em sua vitalidade. Como podemos identificar um pensamento vital? Quais são suas características distintivas? Deve haver um princípio. Como podemos identificar o princípio? Existe um princípio da matemática, mas nenhum princípio do erro. Existe um princípio da saúde,
mas nenhum da doença. Há um princípio da verdade, mas nenhum da desonestidade. Temos um princípio da luz, mas nenhum da escuridão. E há um princípio da abundância, mas nenhum da pobreza. Como saber se isso é verdade? Se aplicarmos corretamente o princípio da matemática, teremos certeza dos resultados. Onde há saúde, não há doença. Se conhecermos a verdade, não seremos enganados pelo erro. Se deixarmos entrar a luz, não haverá escuridão. E onde houver abundância, não poderá haver pobreza. Esses são fatos evidentes em si, mas parece ter sido perdida de vista a verdade mais importante. Um pensamento que contém um princípio é vital, logo, ele contém a vida e, consequentemente, cria raízes. Com o passar do tempo, certamente ele descolará os pensamentos negativos que, por sua própria natureza, não contêm vitalidade. Mas esse é um fato que lhe permitirá destruir todo tipo de desarmonia, carência e limitação. Sem dúvida, quem for sábio para entender essas coisas, reconhecerá facilmente que o poder criativo do pensamento lhe deposita nas mãos uma arma invencível e faz dele o dono do próprio destino. No mundo físico, há uma lei da compensação, segundo o qual o aparecimento de uma determinada quantidade de energia em um lugar implica o desaparecimento da mesma quantidade de energia em outro lugar. Portanto, observamos que só podemos receber o que dermos. Se nos comprometermos com certa ação, precisamos estar preparados para assumir a responsabilidade por suas consequências. O subconsciente não é capaz de argumentar. Ele aceita a nossa palavra. Nós pedimos algo, então devemos recebê-lo. Fizemos a cama, agora precisamos deitar nela. Os dados foram lançados. Os fios irão exibir a padronagem que tecemos. Por isso, precisamos usar o discernimento para que o pensamento cultivado por nós não contenha o germe mental, moral ou físico que não desejamos ver materializado em nossa vida. O insight é a faculdade da mente que nos permite ter uma perspectiva mais longa dos fatos e situações, uma espécie de telescópio humano. Ele nos permite compreender as dificuldades, assim como as possibilidades contidas em qualquer empreendimento. Ele nos prepara para os obstáculos à frente. Dessa forma, podemos superá-los antes que tenham chance de causar problemas. Tal discernimento nos permite planejar da melhor forma possível e voltar o pensamento e a atenção na direção correta, em vez de envolvê-lo em canais que não trarão retorno algum. Absolutamente essencial à evolução de qualquer grande empreitada, o insight nos permite penetrar, explorar e dominar qualquer campo mental. Essa visão subjetiva é um produto do mundo interior e se desenvolve no silêncio, por meio da concentração. Como exercício desta semana, concentre-se no insight. Sentado na posição costumeira, concentre-se no pensamento de que estar ciente do poder criativo do pensamento não significa dominar a arte do pensamento. Deixe o pensamento se demorar no fato de que o conhecimento não se aplica sozinho, de que nossas ações não são governadas pelo conhecimento, e sim pelo costume, pelo precedente e pelo hábito. De que só por um esforço consciente e determinado podemos aplicar o conhecimento. Lembre-se de que o conhecimento não utilizado desaparece da mente, de que o valor da informação reside na aplicação do princípio. Continue nessa linha de pensamento até ter percepção suficiente para formular um programa concreto de aplicação desse princípio a seu problema específico. E ele termina a lição 15 com uma frase de Horácio Bonar. Pensa com verdade e teus pensamentos matarão a fome do mundo. Fala com verdade e cada palavra tua será uma semente produtiva. Vive com verdade e tua vida será uma grande e nobre profissão de fé.
Fim da lição 15. Muito obrigada e até a próxima!